Hello, welcome! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Pri Nunes e hoje vamos falar um pouquinho da diferença entre Simple Past e Present Perfect. Muitas pessoas ficam super embananadas, não sabem a diferença, não sabem quando usam um, quando usam o outro, dá uma pane no sistema total. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, questão ou comentário, pode postar aqui nos comentários que eu te atendo, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, saber qual que é a diferença, de Simple Past e Present Perfect. Primeiro você tem que saber o que significa, qual é o uso, enfim. Simple Past nós usamos quando a ação ela teve um fim ou alguém mencionou o período ou o momento em que aquilo aconteceu. Então, o momento, o período é específico, o tempo é específico. Por exemplo, eu comi bolo ontem. Então, esse ontem, que em inglês é yesterday, está bem específico, Foi ontem, eu mencionei o dia que foi. Então, teria que ser uma frase no simple past, porque ontem. Então, I ate cake yesterday. I ate cake yesterday. Esse ate é o passado do verbo to eat, que é o verbo comer, tá bom? Mas você precisa internalizar os verbos, tá bom? O passado deles, não tem uma regra muito lógica para colocar o verbo no passado. Se fosse uma negativa, eu teria que usar um auxiliar específico para o simple past, para dizer que não. No caso, seria o didn't. Mas aí é que tá. Acontece uma coisa com o verbo. Quando eu estou usando didn't, o verbo volta ao formato dele normal. Então, de ate, ele volta a ser it. Então, para dizer que eu não comi bolo ontem, eu diria I didn't eat cake yesterday. E se você fosse fazer uma pergunta, você comeu bolo ontem? Nós vamos usar um auxiliar específico também para o passado, um auxiliar de pergunta, que seria o did. Did you eat cake yesterday? Então, ficaria assim, tá bom? Então, passado simples, simple past, memorizar os verbinhos no passado, ação definida, com tempo definido. Na negativa, usar o didn't e voltar ao verbo normal. E na pergunta, usar o did e voltar ao verbo normal também, tá bom? E o present perfect? Como nós estamos falando hoje, especificamente, das semelhanças e diferenças deles, dos dois tempos, eu vou mencionar só um tipo de uso que tem a ver com o simple past, no caso, o present perfect. Present perfect também pode ser usado com o sentido de passado simples, ou seja, quando alguma ação já acabou, mas você não quer mencionar quando essa ação aconteceu. Porque você não quer, ou porque você não lembra, ou porque, enfim. E aí a pergunta é, qual que eles usam mais? Olha, sendo muito honesta, eu escuto mais, quando eu assisto um filme, eles usando mais o present perfect. Porque não é todo o tempo que você fica mencionando quando alguma ação aconteceu, concordam? Então eu não fico toda hora, eu fui ao banco ontem, eu comi bolo de chocolate na última sexta-feira. Então, como em português também não fazemos isso, da mesma forma eles também não fazem. Mas as duas maneiras estão corretas, Contanto que você use de maneira adequada, tá? Então, vamos à estrutura do present perfect. Present perfect é um pouquinho diferente, é uma outra pegada. Nós precisamos de um auxiliar, de um verbo auxiliar, no caso vai ser o have, e esqueçam esse negócio de que have aqui é ter, tá bom? Porque não é. E se for terceira pessoa, eu não posso usar o have, então eu vou ter que usar has. Então, eu tenho esses auxiliares, o have ou has. E aqui eu não vou poder usar o passado dos verbos e nem o verbo na base normal. Eu vou ter que usar o particípio, participle, tá? O particípio do verbo é aquela terceira coluninha dessas listas de verbos, incansáveis que nós temos por aí. Então, você vai ter que usar esse formato do verbo. Então, o mesmo exemplo que eu estava falando do eaten, Então, o eaten vai ficar, que é o verbo comer, eat, passado ate, e o particípio eaten, ou eaten, e aí vai ficar assim, I've eaten cake. Aqui eu não sei, Não dá para saber se foi ontem, antes de ontem, ou semana passada, Fica uma coisa não tão objetiva, mas dá para entender que a pessoa comeu o bolo. Então, vamos lá. Aí nós temos as outras duas maneiras, Então, por exemplo, negativa e interrogativa, do present perfect. Então, se eu quero dizer que eu não comi o bolo, sem mencionar quando que eu não comi, aí ficaria I haven't eaten the cake. E se for ela, eu tenho que me atentar a usar o hasn't, Que é o auxiliar correto nesse caso.
Então, she hasn't spoken with me, she hasn't studied English e essas coisinhas mais, tá bom? Só tomar cuidado para não colocar nenhum tempo específico, tá? Essa é a pegada. E a interrogativa, nós vamos usar também os auxiliares, né? O have ou has, só que aí eles vêm antes do sujeito. Então, se eu quero saber, por exemplo, se você pegou um táxi, eu vou dizer assim, have you taken a taxi? Ou have you taken a cab? Não esquecer também de permanecer, né, o verbo, deixar o verbo no particípio, que é aquele formatinho da terceira coluna, tá bom? Basicamente é isso. Um menciona o tempo, o outro não. Neste caso, tá? Que nós estamos trabalhando com o present perfect, também tem a ver com o passado. Eu vou enfatizar neste caso porque o present perfect tem outros usos diferentes, mas neste caso, comparando com o simple past, ele faz esse papel de passado também, dá esse mesmo sentido, ok? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações, dá um like para mim, me ajuda, tá bom? E também compartilha com seus amigos, com pessoas que estejam aprendendo inglês. Qualquer dúvida, questão ou comentário,